Alright, hey boys and girls, boa noite, David aqui com Kelson. Acabamos de gravar um vídeo totalmente em inglês, o Kelson falando um pouco sobre a sua experiência com o aprendizado de inglês, então se você quiser assistir em inglês, pode assistir. Nesse vídeo vamos falar em português, para ele dar algumas dicas para você que está começando ainda e ainda não fala e entende inglês, right? So go ahead, Kelson, se apresenta, fala um pouco sobre a sua história com o aprendizado da língua inglesa. Não sei bem me apresentar, mas meu nome é Kelson, tenho 17 anos e é isso aí, eu gosto muito de estudar inglês. E o que eu posso dizer agora? I don't know, whatever you want to say. Ok, e é isso aí, galera. Ok, faz quanto tempo que você começou a estudar inglês? Assim, faz uns 2 ou 3 anos aqui na Choque, porque teve um ano que eu fiz aqui, e aí eu parei de estudar e depois eu voltei, acho que tem uns 2 anos por aí. Uhum. E aí sempre estudei na Choque, teve uma época que eu estudei com um amigo meu, mas aí oficialmente assim, na escola mesmo. Não, ok. Tinha uma outra escola, só que aqui fiquei mais tempo, tá? Uhum. Ok. Então faz uns 3 anos ao todo. Alright. Então, quando o aluno começa a estudar inglês e vai desenvolvendo, obviamente, a cada nível de fluência que vai alcançando, encontra desafios diferentes, Sim. né? Então, vamos começar pelo início, o básico. Quando você começou, como é que foi o processo de aprendizado? Certo. Como eu era bem mais novo, assim, por mim eu tava aqui para me aventurar, né, para aprender a língua. Só que eu não tava muito inspirado em aprender inglês. Eu sempre gostei, tipo, legal, eu gosto de aprender palavras novas. Mas eu nunca me interessei por estudar gramática, por exemplo. Eu prefiro aprender palavras, saber que isso aqui é table e pronto, pra mim tá bom, né? Só que eu sempre gostei de inglês, mas nunca fui tão a fundo. E aí teve um dia que eu descobri um site chamado Interpulse. Tu quer que eu conte a história toda? Sim, pode falar. Porque assim, eu perguntei pro meu professor, professor, não tô fazendo nada mesmo e me fala um aplicativo aí pra me aprender inglês. E aí ele me recomendou o Duolingo, certo? Uhum. E aí no Duolingo eu vi que lá tinha várias línguas, tipo alemão, francês e tal. E aí eu, cara, deixa eu aprender um pouquinho de francês aqui. Aí eu comecei com as palavras básicas e eu, cara, gostei, francês é pra mim aqui, eu vou estudar inglês e francês agora, entendeu? Estudou os dois ao mesmo tempo? Tipo isso, mas eu tava animado com o francês. Aí eu procurei lá aquele pandeiro de 30 dias, né? Que a galera fica animada aqui e tal. E aí eu procurei um vídeo de um cara que ensina francês e ele recomendou algumas dicas, né, pra gente aprender. E ele falou que tinha um site chamado interpulse.net, que você poderia conhecer nativos, entendeu? E aí eu visitei esse site e eu vi que tinha muita gente de cada país diferente, entendeu? E que, tipo assim, no profile deles, na conta deles, tinha dizendo que eles falavam várias línguas, que eles estavam aprendendo isso, e sempre o inglês estava no topo, entendeu? Então eu fiquei assim, cara, eu tô animado pra conhecer essa galera, pra aprender outras culturas, né? Conversar com essa galera. Só que primeiro eu tenho que aprender inglês pra mim poder aprender o francês, por exemplo. Uhum. E aí foi quando eu, tipo, cara, agora eu quero viajar, eu quero conhecer essa galera aí. E eu comecei a estudar muito inglês. E aí eu perguntei pro meu professor, o que é preciso para me ser fluente em inglês? E ele falou que era, não perca o contato com a língua, então você tem que ficar sempre em contato com a língua, como se você estivesse vivendo em outro país, né? Uhum. Então o que eu fiz? Eu comecei a assistir filmes, séries, com legendas em inglês, tentar entender, eu ia falar understand, tentar entender. Aqui na Choque tem muitos livros, então você pode pegar livros aqui para ler, ouvir rádios em inglês. Tinha uma vez que eu tava ouvindo uma rádio em inglês. Só te perguntar aqui, tudo isso foi no início ou assim, isso já foi mais pro nível intermediário? Só para eles entenderem o processo, porque... fica meio vago, né? Uhum. Fui lá pro intermediário. Quando você começou a leitura, questão de ler livros. Eu tava saindo do iniciante no pro intermediário. Eu sabia algumas palavrinhas, mas eu não tava muito dedicado, entendeu? Então a leitura começou mais no nível intermediário? A leitura... Ou foi sempre desde o início? Não, foi um pouco depois. Eu não sabia que a gente podia pegar tantos livros. Mas aí foi assim. Questão do rádio, foi desde o início? Não, foi quando eu percebi... Eu era iniciante na época, porque você não pode dizer, tipo, tenho 4 anos de inglês e você nunca saiu do nível básico. Tem gente, né? E aí eu Quando posso você dizer... fez o primeiro VPA, você alcançou que nível? Você lembra? Cara, eu tava no Porque hoje tá no High Intermediate. Eu tava no Very Beginner. Quando começou...
tava Tipo, zerado lá. Zerado, beginner. Ok. Então, quando começou a usar o InnerPals, foi logo no início? Ou foi mais pro Não, foi intermediário? mais... Eu tava saindo do início. Então, vamos fazer o seguinte... Tudo foi mais ou menos saindo Isso, eu sabia Então pode a até palavra. dizer que fazer essas coisas te ajudou a sair do início pro nível intermediário. Foi... Porque às vezes você fica preso, né? Te deu um salto. Com certeza. Isso é interessante, estou perguntando, porque tem muitas pessoas que dizem: ah, David, eu estou estudando, mas eu estou meio perdido, não consegue sair. Você tem que sair da sua zona de conforto para se esticar um pouquinho. Às vezes... Então é interessante a questão de você sair, conversar, conhecer pessoas e praticar. Às vezes tem gente, por exemplo, que... Cara, eu esqueci o que quer dizer. Ok, no problem. Mas é isso aí. Interessante, porque o Kelson disse que tinha duas coisas que ele fazia na plataforma, né? Que a gente estava conversando sobre as atividades que ele fazia lá, que era fazer cursos, não era só uma unidade, mas procurava um curso que você tinha que completar tantas unidades dentro de um prazo, tipo, te desafiava. Às vezes vai no practice, né? Mas aí você só faz algumas atividades, no curso não, você tem várias lá. E a questão das aulas de conversação, né? Quando estava inspirado de ir lá e conversar com os professores, os outros alunos. Então isso tudo, né? São dicas interessantes. Então continue, agora que a gente se situou. Aí eu tava saindo do iniciante, né, tal. E aí eu também comecei a assistir muitas videoaulas em inglês, as suas, entendeu? E também procurei muitos vlogs em inglês de nativos falando. Tem um canal no YouTube chamado English Anyone, é muito bom. Mas aí é quando você já tem um nível um pouco mais assim, você consegue entender e tal. O cara fala totalmente inglês. Totalmente inglês. Deu umas 3 ou 4 canais bons para quem está iniciando e depois alguns que são bons para quem está no nível intermediário já. Olha, eu uso muito o English Anyone, o Rachel's English, o Geography Now. Esses são mais pro intermediário, né? Isso, são mais acima. Repita o último. Geography Now. Ok. He teaches geography and things like that. Really? So he speaks really good. Então você estava aproveitando o aprendizado de geografia para aprender inglês. Foi ao contrário, né? Mas funciona. Inglês para aprender geografia. Pra geografia, funciona muito bem. Alright, good. E aí, só mais uma coisa também, tipo, às vezes você tá muito iniciante, como eu tava também, e aí você às vezes não consegue falar tantas coisas, mas tenta falar em casa, sozinho. I'm gonna eat. Now I'm in front of the TV, I'm watching a movie. Essas coisas assim, você começa a repetir, vai pra frente. Tua mãe não queria te levar no psicólogo. Com certeza. Minha filha tá falando sozinha aí. Eu pedia pra ela falar e eu tentava traduzir o que ela falava, entendeu? Às vezes eu tinha dúvidas, eu ia procurar. Ele disse que pedia: mãe, fala alguma coisa aí, né? Aleatoriamente. Ela fala umas expressões, eu vou procurar como é que é isso. Isso é bom, né? Porque você tenta falar inglês e você percebe o que não sabe dizer ainda. Então você vai, tipo, preenchendo as lacunas. Tem o English Experts, né? English Experts. Você usa, eu vi lá um comentário uma vez, muito bom. Então, um fórum legal de pessoas que querem aprender inglês. Very good. Que as ideias foram no vídeo em inglês, eu tô atrapalhado agora, mas é isso aí. You're still thinking in English. Ok, Kelson, mais alguma dica que você pode dar para quem está iniciando, quem quer aprender inglês? Cara, você tem que amar fazer o que Pensa você assim, faz. segredo número 1 do Kelson, se você pudesse dizer uma coisa pra galera, o que é que você diria? Cara, você tem que gostar de estudar inglês. Eu comecei a gostar quando eu percebi que eu podia conhecer gente e viajar, entendeu? Você tem que amar o que faz, e aí você nunca vai ver um desafio muito grande, você nunca vai ver, por exemplo, gente que fala, aprenda inglês em 30 dias. Isso não existe, né? Não sei. Mas aí você tem que gostar do que faz e sempre aprendendo novas coisas. É isso aí. Alright. Então gostar. Eu tenho um amigo que fala assim, que linguagem é cultura. Para você aprender inglês, você tem que gostar da cultura. Ou literatura, ou videogames, ou filmes, ou música, ou as pessoas. Quando você gosta, você vai ter procurar o contato. E o próprio contato vai te ajudar a aprender uma coisa lá e puxando a outra. Go with the flow, Go with the flow. Do you for fun and everything.
Alright. Ok. Ok. Great. Então é isso aí, galera. Se tiver perguntas, dúvidas, pode deixar um comentário aí. Depois eu olho e eu ligo pro Kelson. Hey, Kelson, o que você pensa sobre isso, né? Ou a gente pode até gravar outro vídeo dando mais dicas aí. So, you'll have a great night. Thanks, Kelson. And we'll see you all around. Bye-bye. See you.